Mensagem de Deus para o seu coração. Quero compartilhar com você que está em sintonia com esse momento especial do agir de Deus algumas coisas importantes que vamos aprender hoje com a Arca de Noé. Já ouviu falar, né? Da Arca de Noé. Estava observando aqui na Bíblia, se você ler o capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8 de Gênesis, aqui conta toda a história, como foi a situação, como estava a situação. Não vou ler, obviamente, todo o capítulo, mas estou dando essa informação para você que é interessado em ler a Bíblia, que leia, você vai crescer muito lendo as Escrituras. Mas o capítulo 6 começa a narrar aqui a situação da época, que fala aqui de uma corrupção geral do gênero humano. Eu vou ler alguns tópicos aqui e tirar algumas coisas importantes para a gente aprender com isso aqui. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quero enfatizar mais aqui o verso 8. Gênesis 6, verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Verso 9 diz: essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Que essas palavras aqui sejam para mim e para você. Deus, naquele momento ali da situação humana, estava crítica. Depravação, muita coisa errada acontecendo, muitos problemas acontecendo, o comportamento humano estava insuportável, é o que diz a Bíblia aqui, uma situação muito caótica. E Deus, então, ele, diante daquele quadro, de uma situação tão complicada que estava, Deus, então, ele consegue ver uma pessoa chamada Noé. Deus viu em Noé uma possibilidade. Preste bem atenção que o foco aqui é trazer uma palavra de fé para você, uma palavra de esperança, ok? Mas preste atenção no que Deus está falando. Veja bem, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E eu creio que Deus está olhando para mim e para você neste momento, e acredito eu, que Deus está acreditando que você e eu, nós temos algo importante para realizar para Ele. Não que não estejamos realizando, mas o que Deus quer para mim e para você, que você não perca a fé, que você não perca o ânimo, que você não perca a vontade de ser de fato um filho de Deus, uma filha de Deus, que busca ouvir a voz de Deus, a instrução do Pai. O Pai aqui, estou falando de Deus, Pai com P maiúsculo. É muito importante isso aqui, porque diante de uma sociedade da época depravada, uma situação caótica,
Deus ainda encontrou uma família. A Bíblia diz que Noé, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A Bíblia diz então que, devido Deus achar graça em Noé, a família de Noé foi poupada do problema que estava por vir. Ou seja, quando chega no verso 13, Deus começa, Gênesis 6, verso 13, começa a dizer aqui que Deus então anuncia a Noé o que ia acontecer. Deus falou para Noé que enviaria um dilúvio. E não estava chovendo, estava tudo seco. Então Deus, quando chama Noé, quando vê que Noé realmente era a pessoa certa para realizar os projetos de Deus, então Deus deu a direção para Noé. Deu as dicas, deu ali a planta da arca, ou seja, Deus deu orientação. O que eu quero passar para você neste momento? Para você entender que Deus, quando Ele tem um propósito com uma pessoa, ou um plano, ou algo para realizar na terra, Ele vai escolher homens, mulheres, pessoas. Você pode ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, Ele sempre buscou encontrar um coração, uma pessoa que estivesse disposta ou disposto a realmente praticar os planos de Deus. Porque muitas vezes nós, no dia a dia, a gente se preocupa muito com os nossos planos. Não que você não tenha que cuidar dos seus planos, claro que tem. Porém, os planos de Deus para mim e para você são os melhores. E aqui que está muitas vezes a confusão humana entre querer buscar se realizar com as coisas aqui da terra e esquece que Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Deus, Ele quer se envolver na tua vida como um todo. Na sua vida particular, na sua vida conjugal, familiar, profissional, nos seus negócios. Deus, Ele quer interagir com você em todas as áreas. Porque tem muitas pessoas que pensam, eu quero Deus para Ele me abençoar espiritualmente. Claro, óbvio. Mas Ele quer muito mais, Ele quer você completamente. Ele quer você 100% para Ele. Deus não quer você pela metade. Deus não quer só a tua cabeça. Ele quer teu corpo, a tua alma e teu espírito. Ele quer você por completo. Então, aquele momento era caótico. E Deus, então, você nota, se você ler certinho o capítulo 6, 7 e em diante, de Gênesis, você vai ver então que Deus começa a dizer para Noé, que ele diz assim, olha, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Aí ele fala, faze para ti uma arca de madeira. Só estou lendo esses trechinhos aqui para você entender que Deus, quando Ele tem um projeto para a gente, um projeto para você, Ele dá orientação. Ele não fala como será tudo, né? Mas Ele dá todas as dicas principais para você se apegar às promessas dEle, às promessas de Deus. O próprio Jesus, Ele diz, olha, quando Ele deu instrução ali para os seus discípulos, para os seus seguidores, né? Ele falou, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Quando Ele morreu, ressuscitou, Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Um dia eu vou voltar a buscar vocês, mas eu vou enviar o Consolador. Tudo isso já aconteceu, está acontecendo, né? E estamos vivendo essa época da dispensação do Espírito Santo, a dispensação da graça, né? Por isso que o Evangelho está sendo pregado e temos que usar todas as ferramentas e todas as possibilidades, todas as portas que se abrirem para levar Jesus às pessoas. Eu tenho que fazer e você também tem que fazer. Você não me ouve por acaso. Você não me ouve apenas para esperar no momento da oração, receber uma oração, ser curado, ser abençoado. Eu creio que você ouve para você crescer espiritualmente, para você desenvolver a sua espiritualidade, para você desenvolver a sua fé. Sim, claro. Se eu buscar Deus apenas para resolver meus problemas, é muito pouco. Mas eu quero muito mais, eu quero estar envolvido no projeto de Deus. Então Noé topou o desafio. Noé entrou no projeto de Deus. É isso que você precisa entender. Você tem que abraçar o projeto que é de Deus. E aquilo que é de Deus, você vai saber que é de Deus. Se você tem o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo orienta. O Espírito Santo dirige. Quem é guiado pelo Espírito Santo não será enganado por ninguém, e nem pelo falso profeta, e nem pelo anticristo. Quem tem o Espírito Santo. E nós estamos vivendo um tempo
que, de certa forma, o anticristo já está atuando no mundo. A gente está vendo, está observando. Mas, no caso de Noé aqui, Deus falou, deu a planta, deu tudo que ele tinha que fazer, e eles começaram a trabalhar, construindo a arca. Certamente Noé foi ridicularizado na época. Certamente pessoas zombavam de Noé, porque o pessoal estava tudo na depravação. Algo que está um pouco semelhante aos dias atuais. A inversão de valores. O que é certo é errado, o que é errado virou certo. Coisa de ponta cabeça. Tanta coisa errada que há uma sociedade sem Deus querendo dizer que é certo e o que está certo querendo dizer que está errado. Essa confusão. Então a gente vê alguma semelhança com tudo isso. Prova disso que no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 36, Mateus que escreveu, mas são as palavras do próprio Jesus. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então você veja bem que Jesus utilizou o que aconteceu com Noé. O Cristo, né? O eu sou, falando aqui. O eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida. É isso. Ele aqui dizendo, como foi nos dias de Noé. Era errado comer, festar, beber e tal? Não necessariamente. Só que o que acontecia? Tem muita gente hoje estão na mesma condição da época de Noé. E não é errado comer, beber, casar e fazer festa e tudo mais. Só que o problema disso são as distrações. Então um alerta que eu sempre venho dando há muito tempo. As distrações. O que é uma distração? No trânsito, você que é motorista, está dirigindo o seu carro, seu caminhão, sua caminhoneta. Você está dirigindo. Às vezes um acidente é causado por quê? Por uma distração. De repente você olhou num outdoor, numa propaganda, às vezes olhou para o lado assim, esqueceu alguma coisa e de repente veio um outro também desavisado e infelizmente aconteceu um pequeno acidente ou um grave às vezes, né? Então as distrações, então não perca o teu foco, a sua caminhada com Deus, não perca a sua fé na jornada. Jesus, quando quis dar um ensinamento sobre a importância da perseverança na oração, em Lucas capítulo 18, ele ensina aqui, é um outro ensinamento, mas tem tudo a ver com o que eu estou falando. Jesus fala sobre uma parábola de um juiz que era muito mau e fala de uma mulher que não cessava de orar. É uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desanimar, nunca desfalecer. Quem sabe você está dizendo, eu já estou me desanimando, eu oro, mas não acontece, eu peço. Amigo, persevere, não desanime. E eu vou dar uma dica. Você que talvez está pedindo e parece que não está recebendo, faça ao contrário. Agradeça por aquilo que você tem. Agradeça por aquilo que Deus já vai te dar. Começa a agradecer que a bênção vai chegar. Então, a perseverança na fé, a perseverança nas promessas, na confiança nas promessas de Deus. Então, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós sabemos que esse dia está se aproximando. Então, por isso, a urgência de continuar pregando a salvação, pregando o evangelho simples e verdadeiro de Jesus Cristo. E dou um alerta para você que prega o evangelho, não fique inventando. Não fique inventando modinha, não fique inventando coisas, não fique inventando coisas para atrair pessoas. Pregue simplesmente a palavra. Quem quiser a palavra vai comer da palavra, vai comer do alimento do maná celestial, vai comer e vai ficar forte e vai ficar valente para esse tempo do fim. É isso. É a palavra que nos alimenta.
Então Noé é avisado, ele começa a construir. Diz a Bíblia em Gênesis 6, 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim fez. Ou seja, Noé obedeceu a Deus. É o que nós precisamos entender. Obediência. Obedecer. É isso. Porque muitas pessoas estão com a vida tudo esquisita. Porque não querem obedecer a diretriz de Deus. É aquelas pessoas que dizem assim, eu faço do meu jeito, é do meu jeito e pronto, acabou. Beleza. É assim, a ignorância é assim mesmo. O que é? Um ignorante não é algo depressivo para a pessoa. O que é um ignorante? Ele não entende do assunto e começa a falar bobagem. Ele não entende de algo que fica dando a sua opinião sem conhecimento de causa. Por exemplo, eu não vou falar de assuntos médicos, eu não sou médico. A não ser que eu falo o basicão de alguma coisa que eu leio, que eu pesquiso, aí tudo bem. Mas eu não sou médico, eu não vou assinar como médico, eu não sou estudado para isso. Então eu não vou falar de uma área que eu não entendo. Então nós temos que entender que está se afunilhando as coisas. O tempo do fim está chegando. E esse fim tem muita coisa ainda para acontecer lá na frente, tem muita coisa. Então uma das coisas é uma grande colheita de almas. Muitas vidas serão salvas hoje, muitas pessoas serão salvas amanhã, muitas pessoas serão salvas, porque estamos pregando o Evangelho nos 4 cantos da terra, tem gente pregando Jesus Cristo Salvador. Então, meu amado, você que quer caminhar com Jesus, um dia estar com Ele no céu, você tem que entender que aqui na terra, você às vezes é ridicularizado, é zombado, como aconteceu com Noé. Você acha que o pessoal não tirava sarro em Noé? Hã? Ah, esse cara deve estar maluco, tá gagá, cabelinho branco, tá fora de si, tá fora do ar, tá viajando, não sei o quê, bababá, bababá. Pois é, assim foi. Mas, no capítulo 7 de Gênesis diz, Noé e sua família então entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Aí Deus fala para Noé, de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7. Aí ele começa a relatar os animais, as aves, e entra um casal, um macho e uma fêmea, que é com macho e fêmea que vai reproduzir, ok? Então Deus fez isso, Deus fez tudo certo. Então hoje em dia tudo que está desvirtuado é porque o ser humano está invertendo os valores que Deus constituiu, os valores que Deus criou. E tudo que Deus criou, se a gente inverter os valores, vai dar problema, vai dar confusão. Porque nós estamos invertendo aquilo que Deus criou. Se Deus criou assim e assado, é assim e acabou. Gostem ou não gostem, é assim. E Deus, acima de tudo, Ele é amoroso, Deus é amoroso. Ele nos ama de uma forma maravilhosa. Ele provou esse amor, enviando o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer numa cruz para salvar você e eu. E Paulo disse que ele era o mais pecador de todos, todos nós somos pecadores, mas existe a diferença do pecador arrependido, do pecador quando se entrega a Cristo. Por quê? Porque Jesus voltará. Você está preparado? Você está consertando a sua vida espiritual? Ou você está levando de qualquer jeito? Vai de qualquer jeito, vamos levando, Deus entende, Deus entende. Tem muita gente que tem essa filosofia, Deus entende, Deus entende. Deus entende, mas por que a tua vida está tudo atrapalhada? Porque você tem que consertar o teu altar, o teu coração. É isso que Deus está falando. Então Noé com a sua família, entrou Noé no final aqui do período de dilúvio, quando Noé entrou na arca, e entrou os bichos, animais, aves, passarinho, tudo que é tipo de bicho que entrou. Talvez você na tua casa, alguns ainda tem em casa, aquele quadro, né? A arca, né? Os bichinhos entrando, né? É um quadro antigo, tem gente que ainda tem. Um abraço aí. Então, aí veio o dilúvio, minha gente. Aí veio o dilúvio e a coisa pegou. Mas a família de Noé, a Bíblia diz que a família de Noé, estava Noé, a esposa dele, os 3 filhos e as noras, 8 pessoas. E toda o zoológico lá da época, né? Os bichos, né? Os animais, as aves. Entendeu? Então, como foi nos dias de Noé. Então, para concluir essa palavra, que é uma palavra muito boa, mas eu quero concluir, resumi-la da seguinte maneira. Algumas coisas importantes para aprender com a arca de Noé. Primeiro, não perca o barco. Não perca o barco. Não perca a chance de ser salvo. Vem para a embarcação onde está Jesus, que você vai estar seguro. Outra coisa,
Lembre-se de que estamos todos na mesma embarcação. Jesus está te convidando, entre no barco também. Outra coisa importante que eu aprendo aqui, olha só. Planeje para o futuro. Não estava chovendo quando Noé construiu a arca. Olha que interessante. Deus tem o controle de tudo. Mas na época de Noé estava uma seca. Mas Deus falou que ia mandar chuva. Então, meu amado, não estava chovendo quando Noé construiu a arca. Então pense bem. Não espere para fazer amanhã o que você tem que fazer hoje. Entendeu? Outra coisa importante aqui, ó. Não dê ouvido aos críticos. Apenas continue a fazer o trabalho que precisa ser feito. Quando você fica dando ouvido aos críticos, você para, você não faz nada. E crítico que critica aquelas críticas sem base, sem nexo, só atrapalha, não ajuda em nada. Então, não dê ouvido aos críticos. Apenas continue a fazer o trabalho que precisa ser feito. Faça o que tem que ser feito. E não fica dando ouvido aos críticos, não tem o que fazer. Outra coisa importante, construa o seu futuro em terreno alto. Estou falando aqui, por isso que eu iniciei o programa dizendo, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Poderia falar muita coisa aqui, mas eu achei interessante esse aqui, ó. Lembre-se de uma coisa. A arca foi construída por amadores. O Titanic por profissionais. Entendeu o lance aí? Noé não era construtor de arca, mas Deus deu a direção e ele conseguiu. Então pense bem. Não importa a tempestade, quando você está com Deus, há sempre um arco-íris lhe esperando. Há uma resposta. Que Deus te abençoe, se entregue a Cristo imediatamente, conserte o altar do seu coração e entre na arca da salvação. Deus, quero te agradecer pela palavra, te agradecer pela programação que foi ao ar, que está no ar neste momento. Senhor, abençoa os teus filhos e filhas. Abençoa aquela pessoa que entendeu a palavra e que está se entregando ao Senhor. Perdoa os seus pecados. Escreva o nome desta pessoa no livro da vida, Pai. E a partir de hoje ela seja cheia do Espírito Santo e venha andar em novidade de vida. Abençoa as famílias, casais, jovens, crianças, adolescentes e a todos os ouvintes e a todos que oram conosco neste momento e todos que estão orando agora e apresentando os seus pedidos no altar da oração. Que a tua graça, Deus, favor e misericórdia alcance a todos. E todos que estão ouvindo ou que ouvirão esta palavra sejam salvos e tenham a vida salva. O nome desta pessoa escrita no livro da vida e sejam todos abençoados, curados, libertos e cheios do Espírito Santo. Assim nós oramos e abençoamos cada ouvinte, cada também agente de Deus, cada um que semeia no nosso ministério. Que a bênção também da provisão financeira venha sobre todos os teus filhos e filhas. Abençoa a cidade de Curitiba, o Paraná, o Brasil e que a tua misericórdia seja sobre todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Dia 19 de maio, às 9h30 da manhã e às 15 horas. Agindo Deus, quem impedirá? Um dia da manifestação da glória de Deus. E você é o nosso convidado a estar conosco em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. É no centro de Curitiba, entrada franca. Será um dia do agir de Deus. Pastores Edson, pastora Eva e pastor Antônio Naine Sobrinho de Apucarana. Será um dia da manifestação da glória de Deus. Vem com a gente e traga mais um para o agir de Deus, dia 19 de maio em Curitiba. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta,
Uma palavra para abençoar sua vida.